Olá, sejam muito bem-vindos em mais um podcast Pensando Alto. Hoje eu tenho a alegria e honra de trazer uma pessoa muito querida que fez parte da minha vida de um despertar muito importante, num período onde a vida nos questiona se é para ir, ficar, e essa decisão é fundamental para a sua caminhada. Então, hoje vou compartilhar e apresentar a Ana Beatriz Peixoto e vou deixar você falar tudo que você quiser, Ana. É uma honra tê-la aqui. Muito obrigada. A honra é toda minha. Fico muito feliz pelo convite. Fiquei muito feliz pelo convite. E vamos falar de tudo porque eu amo trazer toda essa informação. Vamos. Ana, eu sei que você é fisioterapeuta de profissão, mas eu te conheci quando você começou, ou pelo menos na era digital, quando nós fomos obrigados a descobrir a internet no sentido de cursos, de formação. E eu te conheci falando sobre anatomia, sobre as 5 leis biológicas, e eu queria que você contasse um pouquinho como você chegou nesse estudo, como a vida te levou até aqui. Bom, eu sou fisioterapeuta de profissão, sou formada em Direito também, mas nunca exerci. Mas a área da saúde sempre foi minha busca. E dentro da fisioterapia, eu nunca quis muito trabalhar, primeiro com a fisioterapia convencional, mas eu não queria ficar muito ligada na noção de, tá bom, eu vou trabalhar um ombro, vou trabalhar um cotovelo. Primeiro, eu sempre entendi que o corpo era um todo e a gente não podia olhá-lo segmentado. Então, dentro da própria faculdade, eu sempre busquei essa questão de querer entender por que as pessoas ficavam doentes. Por que uma pessoa tinha uma dor no ombro e a outra tinha tido um entorse de tornozelo. Quando eu terminei a faculdade, daí eu fui trabalhar com Pilates, porque naquela época o Pilates estava bombando, vamos chamar assim, né? E aí eu fui trabalhar, fiz curso com a Colin Drake, que é uma professora de Pilates na bola. Aí fiz curso com ela, fiz todo o trabalho com ela, eu fui monitora dela também. E aí eu criei o Pilates na bola e eu fui dar curso pelo Brasil todo com Pilates. Até que um dia, eu passando por uma transição de clínica, eu saí de uma sociedade, fui trabalhar em outro lugar, aí eu conheci uma educadora física chamada Ana Helena. E ela chegou para mim com um livro da Thérèse Bertherat, que é uma fisioterapeuta francesa e que olhava para as cadeias musculares de uma forma diferente. Li o livro dela, O Corpo Tem Suas Razões, e fiz desse livro a minha carreira. Então, foi a partir desse livro da Thérèse, O Corpo Tem Suas Razões, dados hoje pela Ana Helena, que hoje é minha aluna, já fez todos os meus cursos, que eu entendi que o corpo podia ser olhado de uma outra forma, não só na noção de travar, de tensionar, como eu havia estudado RPG e toda a parte do Pilates, que era contrai, a Thérèse me mostrou, não tem que contrair nada, a gente tem que soltar, a musculatura já é tensa demais. Eu falei, gente, essa mulher é maluca. Num primeiro instante, né? Como que ela tá propondo uma coisa tão contrária a tudo isso que a gente tem comprovado aí, né? Eu falei, bom, mas se ela tá falando... E eu peguei o livro dela, estudei e comecei a aplicar com os meus pacientes todo esse olhar sobre a soltura da musculatura e não sobre o tensionamento. A hora que eu colocava meu paciente de pé, ele estava numa postura que ele nunca tinha conseguido em várias sessões de RPG comigo. Olha que Isso não incrível. quer dizer que o RPG não funcionava, mas eu via que ela tinha razão. E eu ainda, no final da sessão, perguntava, fala pra mim daquele problema que você comentou comigo, que você estava tendo com seu filho, com seu marido. Ele falou, nossa, Ana, parece que até o problema ficou pequeno. Eu falei, gente, não, peraí, tem alguma coisa muito certa nesse momento. E aí foi aplicando, então, os trabalhos da Thérèse, que eu fui vendo que eu conseguiria ter mais trabalho muscular e mais soltura. E eu consegui, através de um trabalho corporal, mudar a cabeça. Só que daí, como fisioterapeuta, o trabalho dela era um trabalho mais em grupo. E aí eu queria trabalhar, eu tinha uma maca e trabalhava com toques. Então eu comecei a trabalhar toques da liberação miofacial, que era também uma formação que eu tinha, mas eu sou pequena e não muito forte. Então eu comecei a tocar bem leve, porque senão no meu 10º paciente eu já não tinha mais força de fazer nada. Eu comecei a tocar com toques bem leves sobre a fáscia muscular, que é o nosso pote de memórias, aquela pelinha branca que a gente vê o açougueiro tirar no açougue. Sim. É o nosso pote de memórias e o trabalho era todo feito sobre essa fáscia. O trabalho da Thérèse era feito sobre essa fáscia muscular.
Eu tirei os elementos que ela usava, bolinha, cobrinha, aquelas cobrinhas de porta, e eu comecei a usar o toque. E aí foi que eu desenvolvi uma técnica chamada reprogramação biomuscular, que é uma técnica de terapia manual, onde a gente vai trabalhar sobre o nosso primeiro pote de memórias, que é a nossa face muscular. Fazendo o quê? Soltando. Só que as pessoas vinham até mim por patologias, ou tinha diabetes, tinha tido câncer, enfim, N patologias. E eu fui querer buscar, então, e entender o porquê das patologias. O que tinha nessas memórias? O que tinha nessas memórias e qual era a emoção por trás. E foi aí que as 5 leis biológicas, ou a nova medicina germânica, chegou até mim. E eu acho que como o trabalho da Thérèse foi amor à primeira vista. Porque eu estudei todo esse conhecimento do Hammer e eu mergulhei fundo. E o que ele mostra? Qual a emoção por trás de todas as patologias. Então daí eu estava exercendo agora um trabalho corporal, tendo por base os trabalhos da Thérèse Bertherat, fazendo esse trabalho facial, ou seja, soltando a face muscular, trabalhando já com as emoções. E as patologias me davam o que as emoções estavam dizendo sobre elas. Então, na hora que a pessoa vinha para mim com uma patologia, a patologia já me contava qual era a emoção que ela estava tendo. Perfeito. E aí eu comecei a ver essa emoção no corpo. Foi aí que eu mergulhei fundo, então, nas 5 leis biológicas, nos trabalhos da Thérèse, e juntei essa noção da emoção com as nossas doenças, com a emoção por trás das nossas doenças, que hoje é comprovado cientificamente que esse é o começo de tudo, e ainda como ver essas emoções no corpo. Então foi assim que eu cheguei em tudo isso. Olha, incrível, porque eu, como terapeuta, também sempre trabalho a questão da emoção para ter esse olhar, né, diferenciado. Não exatamente, e eu aprendi muito com você, né, Ana? Vou deixar só propaganda aqui, porque realmente a Ana tem uma forma de nos ensinar que é maravilhosa. Ela vai lá, ela mergulha lá no fundo e mostra cada sentença. E a Ana, por exemplo, me ajudou num momento que você às vezes parece que fica com um véu assim nos olhos e você não consegue encontrar uma saída para uma situação ou outra, né? E foi bacana porque em todo esse seu conhecimento que você prega, que você nos traz, você consegue ouvindo, né, nos ouvindo, apontar inclusive onde, e é muito certeiro. Então, essa questão da emoção, por exemplo, quando eu falo alguma coisa para você e você me devolve num despertar, né? Ah, você já pensou, você já procurou, você já percebeu. Então, isso move, sabe? Coloca a gente em movimento. Ou nos traz de novo a busca, né, Ana? E eu sei que você, nesse trabalho todo, você fala uma coisa que é muito importante. Que toda pessoa passa pelas 4 dores da vida. E eu achei muito interessante quando você falou isso, porque daí eu acho que muitas pessoas podem despertar para o que estão vivendo, inclusive. Na verdade, assim, tudo começa hoje, isso é uma ciência comprovada cientificamente, que todas as nossas patologias, todas as nossas doenças têm início através do nosso emocional. Mas o que é esse emocional? Esse emocional nada mais é do que a percepção que a gente tem daquilo que a gente vive. É a interpretação que a gente faz daquilo que nos aconteceu, que vai gerar uma dor de cabeça, uma fratura, um câncer ou qualquer outra patologia que você tiver aí na sua cabeça. Ou seja, tudo começa e depende do óculos que a gente usa para viver a vida. Então, muitas vezes a pessoa tá do meu lado e eu falo alguma coisa para ela, ela limpa a garganta. Eu já sei que isso que eu estou dizendo para ela, se eu estiver conversando com ela, claro, é para ela um pedaço grande demais para engolir. Ou seja, ela está sendo obrigada a colocar a goela abaixo várias coisas que ela não quer. Como que a gente trabalha? Trabalhando sobre as coisas que ela não está conseguindo dizer, não, isso eu não vou engolir. Acontece que nós temos 4 dores na vida, assim, todas as nossas patologias. É claro, cada patologia tem um significado, como esse limpar a garganta, como a pessoa que engasga muito, como a pessoa que tem refluxo. O que essas 3 coisas mostram sobre ela? Que ela está sendo obrigada a engolir coisas que ela não quer. Ou seja, está colocando goela abaixo aquilo que ela não queria ter engolindo. Olha que excelente dica. Se por acaso você percebe que tem alguma questão aí que você não está conseguindo resolver. Porque se não conseguir engolir, né, Ana? É algo que você mesmo já percebeu que não quer mais, porém às vezes tem dificuldade em resolver. E aí entra o profissional para nos ajudar, né, Ana?
Ana? E às vezes a gente acha que é porque a carne estava grande, porque eu engasguei com a saliva. É a saliva que fez você engasgar, mas o seu corpo estava te avisando que era para você olhar para o tanto que você está colocando goela abaixo, uma coisa que não aguenta mais engolir. E você pode até olhar para essa história e falar assim: é verdade, Ana, tem muita coisa que eu vivo, que seja no meu casamento, no meu trabalho, enfim, com N pessoas, que eu tenho que aceitar, ou seja, eu tenho que engolir aquela história e não tem jeito. E você pode até melhorar e fazer, olhar para isso e falar: ok, tá tudo, é verdade, eu engulo. Mas aí a minha pergunta para você é: por que você não coloca a mão na frente e não fala: não, isso eu não engulo mais? Porque nós temos 4 dores principais, assim, é como se todas as nossas patologias tivessem que ser trabalhadas não só nessa noção do pedaço que está grande demais para engolir no caso do refluxo, mas também sobre essas 4 dores, que são quais? Primeiro, muitas vezes você entendeu que a emoção por trás da sua dor é aquela específica e cada órgão do seu corpo tem uma, mas você fala assim: mas não é justo. Não é justo eu ter que não, assim, ter que engolir isso. Não é então, muitas vezes a injustiça que não é justo eu ter que ir embora e não ver ele fazer isso por mim. Ou seja, é a injustiça que muitas vezes nutre aquilo que você faz e não te deixa ir para a vida. Nossa, o que tem de gente injustiçada, né, Ana? É uma tristeza, e a injustiça, né, é uma das grandes dores do ser humano. E muitas vezes você se mantém dentro de um conflito. Você se mantém vivendo coisas difíceis porque não é justo ir embora, já que você se doou tanto. Então, uma das grandes dores que a gente tem e que a gente sempre vai ter que trabalhar, independente, às vezes, do órgão impactado, é sobre a noção de não é justo. E não é justo, às vezes, não te sai, não faz você sair do lugar. E esse não injusto pode ser a menor coisa, né, Pode. Ana? Vamos supor, quando você era criança, às vezes tinha questão de irmão, né? Que todo mundo fala, é bom ter irmão. Mas, às vezes, o irmão vem e leva a melhor parte, né? Que era nossa. Sim, exatamente. E a nossa injustiça começa exatamente aí, não é isso, Ana? Porque trabalhando a constelação, a gente sabe que, às vezes, essa veia que a gente descobre na pessoa é porque ela foi injustiçada lá atrás. E é muito interessante que num exemplo desse que você deu, às vezes ele sempre lutou por tudo que ele queria. Isso. E o irmão dele não. O irmão dele sempre ganhou tudo, porque já que um ganhou, o outro tem que ganhar também. E qual é a dor que fica? Mas não é justo. Eu vou lá e luto para ganhar o meu bilhete, para ganhar não sei o meu carro, para ganhar o meu som, enfim, você luta. E aí a sua mãe dava o som para você e para o seu irmão. Ou seja, ela te dava um Walkman, que naquela época usava Walkman, né? Isso. Te dava um Walkman e comprava outro pro seu irmão. Você lutou para ter. E o seu irmão sempre ganhou. Hoje, talvez é essa cena, com toda essa injustiça, que você às vezes não se dá nada, porque você fala: mas eu vou me dar e o outro vai ganhar fácil, então não é justo. Vai Só que você esquece que quem não tá ganhando é você. É verdade. E às vezes você não luta por você, não luta por aquilo que você quer, porque não é justo. Por que não é justo? Porque lá atrás você viveu uma injustiça. E hoje você se dá mesmo. Exato, mesmo que você tenha crescido. Esse mundo das emoções, esse universo que fala das emoções, ele é muito profundo, né, Ana? É. Você acha que às vezes, não, isso é bobagem, mas quando você começa a se aprofundar nos temas, nas sensações, nas emoções, você começa a descobrir e aí você tem o caminho de como resolver isso, não é mesmo? É que, na verdade, antigamente a gente tinha que emoção era algo que a gente não pegava. Isso. Ele não tinha... Emoção não... E, aliás, a emoção estava lá na psicologia. Junto com a psicóloga, eu não quero fazer terapia. E não é sobre isso que a gente está falando. A emoção, ela é química, você pega ela. Porque a interpretação ou a percepção que você tem daquilo que você está vivendo vai gerar em você uma emoção. Só que essa emoção gera no corpo uma produção sentir, de hormônio. né? É um sentir, mas é um sentir químico. Exato. Porque você tem a produção de hormônio, de neurotransmissores, que vão atuar dentro de um órgão. Então, a hora que você vive a sua vida inteira numa noção de que não vai dar certo, ou tô estressado, tudo é muito complicado, e você vive como se a vida fosse um combate, isso vai gerar produção, ou seja, te gerou uma emoção de eu estou em perigo e é perigoso, porque você está em estado de alerta. Esse estado de alerta, essa emoção de estar em estado de alerta, te gera o aumento da cortisol. O cortisol vai atuar na sua musculatura e daqui a pouco te gera insônia. Pois é. A hora que você vive dentro daquelas 4 dores, que é a injustiça, a desvalorização, a desconsideração e a falta de identidade, a hora que você pega a sua vida e
abastece ela do outro, porque você faz tudo pro marido, você só sabe cuidar dos filhos, a sua vida é cuidar de casa, ou seja, você não tem nada, você não faz nada para você não tem você. Isso, esse jeito de viver, esse jeito de encarar a vida, vai te gerar a noção de que eu sou vazia. E esse vazio vai gerar a produção de hormônio neurotransmissor que vai atuar lá no seu osso. E aí você começa com quadro de osteoporose. Uma coisa que, olha que profundo, já mergulhamos. Uma coisa que eu aprendi com a Ana é que, uma vez num curso, né, que nós estávamos, acho que uma das primeiras turmas de 5 leis biológicas, quando você deu pela internet, há anos atrás, você falou, você tá brigando porque seu marido não escuta, seu filho não escuta, mas e você? Você se escuta? Exatamente. E daí você percebe, mas nem eu não sei o que eu quero. Não sei o que eu quero beber, não sei o que eu quero comer, eu não sei o que eu quero realizar na vida. Eu não sei qual é meu sonho. Aí eu vou falar, será mesmo que o problema é o marido? Será mesmo que o problema é seu filho? Aí quando você começa a despertar para esse lado, você fala exatamente isso. Até quando você vai viver as mesmas injustiças? Até quando você vai viver a desvalorização, né, Ana? E isso tudo, o que eu acho mais interessante, que às vezes a gente acha que muitas pessoas falam, ai não, já passou, isso faz tanto, mas não passou, porque é exatamente o sentir da pessoa por dentro que está fazendo com que ela viva mais da mesma situação. Exatamente. Né? A vida sempre vai oferecer o mesmo cardápio, até que você possa dizer, não, eu não quero mais. Perfeito. A vida vai fazer você repetir, vai viver as mesmas coisas, até que você possa se escolher. E é aí que eu acho que entra a grande questão do autoconhecimento. Todo mundo fala, você tem que se conhecer, você tem que se conhecer, é autoconhecimento, porque o autoconhecimento é importante. Sim, autoconhecimento é importante, mas como é que você faz para se conhecer? Até um tempo atrás, ninguém sabe, eu sei, é importante eu me conhecer, mas como é que faz? Mas não é saber o nome, o signo, o ascendente, né, Ana? É se conhecer... É ter um autoconhecimento. Mas como é que se tem o autoconhecimento? Prestando atenção no seu corpo. O seu corpo é seu farol, ele conta tudo sobre você. O fato de você viver com a mão fechada, o fato de você às vezes não ter queixo ou ter um queixo mais proeminente, o fato de você estar sempre com o ombro elevado, o fato de você estar sempre olhando para o chão, então você anda na rua, você só vê a barriga e o pé das pessoas, o fato de você às vezes estar careca, ou seja, o seu corpo, se você parar, deitar no chão e falar, peraí, o que é o meu corpo? Eu sinto minha cabeça tocar o chão? Eu sinto a minha nuca? Eu sinto mais um ombro, mais o outro? Se você começar a prestar atenção no seu corpo e se descrever no sentido de, eu sou baixinha, eu sou careca, ou perdi muito cabelo, ou eu tenho um ombro mais elevado, eu tenho um olho muito aberto, ou não, ele é muito fechado, eu tenho corcunda, eu tenho um buraco no final da lombar, meu joelho é em X, eu tenho culote, meu pé na hora que eu piso pra dentro. A hora que se você fosse me descrever você saberia falar a pessoa. Te falar exatamente a maneira que você pensa, a maneira que você enxerga a tua vida e mais. O seu corpo te mostra hoje uma patologia que pode aparecer daqui a 10 anos. Ou seja, o que é esse autoconhecimento que todo mundo fala e que eu não encontro onde eu vou me conhecer? Prestando atenção no seu corpo, sabendo o que significa ter um ombro alto, um olho arregalado, uma pessoa que tem queixo, outra pessoa não tem queixo, sabendo o que o seu diabetes está querendo te dizer, o que o seu câncer veio te pedir para olhar, o que o seu joelho em X está querendo te falar. Ou seja, existe uma estrada concreta para que você possa se ter nas mãos. Essa estrada é corpo e patologia. E é bacana a gente lembrar que o corpo que a Ana está falando é o corpo sentir. Porque que toda vez que você vai falar com alguém, você recua, você segura, você cruza os braços, entendeu? Porque quando você vai rir, você põe a mão na frente, né? Tipo, esconde o seu sorriso. Então, tudo isso está falando, sim, sobre como você se comporta perante uma situação. Exatamente. E isso que é para ser ouvido, entendeu? É porque que você sente? Porque não é à toa, né, Ana, que você cai. Não é à toa que você torce o pé. Então, tudo isso está falando, sim, para você alguma coisa que você tem que olhar. E você só está se recusando a olhar. Porque a vida, eu costumo dizer, a vida desafia, sim. Sim. E são nesses desafios que nós crescemos. Exatamente. Agora, esse autoconhecimento que você chama atenção é fundamental. E ele perdeu, porque ele ficou meio descaracterizado, né? Que hoje todo mundo fala de autoconhecimento, mas ninguém se autoconhece. Exatamente. Pois né? a grande pergunta que você fala, eu tenho que me conhecer, mas como é que faz? Isso. E eu acho que
você sabendo que existe uma estrada concreta, que é chamada seu corpo, e que você olhando o formato que ele tem, você percebendo as maneiras que você usa o seu corpo, como sempre sentado de perna cruzada, toda vez que eu vejo eu cruzo os braços, eu não posso ver uma parede que eu encosto. Tudo isso te dá informação. Você não virou o pé por causa da pedrinha no chão. Você não engasgou por causa da água. Você não passou mal porque a pizza estava meio estragada. Não, gente. Isso é conflito. Isso é o seu corpo te pedindo para olhar para algo. A questão é que a gente sempre foi educado a olhar para fora. E é mais fácil. É muito mais fácil eu enxergar os conflitos seus do que meus. Fato. Do mesmo jeito que é o contrário. Acontece que se a gente não olhar para dentro, a gente pega a chave da nossa vida, ou deixa ela em cima da mesa ou entrega na mão do outro. Que é o que a gente faz às vezes com os médicos, com a noção do remédio. O remédio, ele é importante. Tome o remédio. Tira a dor. Ele te tira a dor. Só que se você não aproveitar o remédio que te sarou, assim, que te melhorou sua dor, para que você possa olhar e falar, o que essa dor estava querendo me dizer? Não adianta tomar remédio. O remédio, ele tá ali para fazer você melhorar. Para quê? Para que você possa pegar a chave do teu carro e falar, agora quem dirige meu carro sou eu. Acontece que a hora que você toma remédio, ou a hora que você só olha aqui, culpando o outro, você pega a chave do seu carro e põe na mesa, ou dá na mão do outro. E aí você sai do lugar? Não, porque seu carro tá parado. Você anda no meu carro, no carro da Lúcia, no carro do seu médico, no carro do hospital, no carro de qualquer pessoa, no carro do seu marido. Anda de carona, né? Anda de carona, mas não todo. anda no seu carro. E você tá aqui para andar o seu carro, que é o seu corpo. Dirigir, inclusive, né? É assim, ser dono dele, né? ser dono. Só que quando você não dirige o seu carro, a vida vai deixar? Não vai. E como é que ela te cutuca para falar, acorda, através da dor? Outra coisa que eu aprendi com a Ana, que eu acho que é prioridade para a gente colocar, primeiro o autoconhecimento, certo? Não negar o que você sente e nem disfarçar nenhuma das emoções, ok? Mas uma coisa que eu aprendi com a Ana, que eu acho que é muito valioso, é parar de brigar com a gente mesmo. Porque quando a gente fica brigando com a gente, engordou, a gente briga, emagreceu, engordou, porque não tem, porque não sei o que lá. É aquele tal do negócio, né? Cabelo crespo, que é liso, cabelo liso, que é crespo. Mas tem uma sentença aí atrás. Então, ao invés de brigar, a gente tem que olhar realmente, né? Os olhos que veem, que enxergam. E aí, então, você tem a possibilidade de tomar uma atitude, de se fazer novas escolhas, não é mesmo? Sim, isso é uma verdade. É a frase que eu falo, assim, eu falo para todos os meus pacientes, eu falo para todos os meus alunos, pare de brigar com o seu corpo. Dá um suspiro aí. A hora que você suspira, seu corpo não amolece, não cede? Cede. Se ele cede, por que você está com ele tenso? Que briga que você está agora, nesse exato momento, que está fazendo você armar seu corpo? Não tem. Agora você não está vivendo nada. Nesse exato segundo, você pode não estar vivendo nada. Mas por que você está tensionando o seu corpo? Acontece que a gente olha, sei lá porque eu estava tensionando o corpo, mas é porque a gente olha para fora. Enquanto você não entender o que seu corpo quer te dizer, ou seja, se você engordou, ao invés de você ficar brigando porque engordou, entende o significado. Qual é o óculos que você usou para viver sua vida que fez você precisar de uma proteção? Porque a gordura é proteção. Pra gente aumentar, né? Ficar Agora, maior. se você está vivendo, não só para aumentar, mas, por exemplo, a pessoa está vivendo coisas difíceis. O marido está desempregado, o pai está doente, está com uma questão financeira. Ou seja, ela tá vivendo coisas difíceis. Só que ela olha para ela e fala, eu não vou dar conta. Eu não vou dar conta. É muita coisa. Eu não vou dar conta, tá muito pesado. O que ela faz então? Se ela não vai dar conta, ela precisa se proteger. Como é que ela se protege? Com a gordura. Ou seja, você engordou porque está difícil encarar algo. Está difícil ver o quanto às vezes o outro não te valoriza. Está difícil ver que está sem dinheiro. Por que a gente engordou tanto na pandemia? Porque era uma fase onde a gente tinha um predador atrás da gente, chamado coronavírus, e foi uma fase que para algumas pessoas ficou sem dinheiro. Então ela precisou se proteger. Como é que a gente se protege? Colocando gordura. Ao invés de ficar brigando com a gordura, porque você não vai entender por que você está precisando dela agora. Porque se você falar assim, não, peraí, eu estou vivendo uma situação difícil, pra mim, eu não vou dar conta, eu estou precisando me proteger, por isso eu precisei da gordura. Deixa eu resolver essa situação que está me desprotegendo, me atacando, e a hora que eu resolver, eu preciso da gordura? Não, porque a situação já acabou. Aí a gordura vai embora. Mas o que a gente faz? A gente briga porque a gente acha que a gente é refém. A gordura nos pegou, a patologia nos pegou, eu fiquei resfriado porque o outro estava resfriado.
Não, gente, não é nada, não funciona assim. Nós somos donos da nossa vida. Ah, Ana, então quer dizer que a gente pede as patologias? Pede, e eu vou te explicar por quê. Suponhamos que você viveu uma situação com a sua irmã e que você não está conseguindo digerir essa história de jeito nenhum. Você fala, não, mas eu tenho que aceitar, mas você não consegue. Aí daqui a pouco você está falando para a sua amiga dela dessa conversa de novo. Você vai na terapia e fala sempre a mesma conversa da briga com a sua irmã. Depois você encontra comigo na rua e fala, não, porque a minha irmã, não sei quem, não sei quem, não sei quem. Ou seja, você não está digerindo uma história que você viveu com ela. O que o seu corpo entende? Nossa, peraí, ela não está conseguindo aceitar aquilo de jeito nenhum. Ela não consegue digerir aquela história. Como que eu posso ajudar ela? Aumentando a quantidade de ácido no seu estômago, porque daí, como para o corpo ele não sabe que é uma comida ou que é uma situação, o que ele entende é, qual é a emoção que ela tem? Ela não consegue digerir essa história. Se ela não consegue digerir essa história, tem que ajudar ela a digerir. Aí ele aumenta a quantidade de ácido no seu estômago e você vem com um quadro de gastrite. Olha que incrível isso. Até porque tem uma preocupação excedente nesse momento. Você só fala Ana? disso. Você só Exato. tá precisando digerir essa história. Não consegue, seu corpo fala, não, peraí, deixa que eu te ajudo. E aí ele aumenta a quantidade de ácido no seu estômago, ou te traz pólipo de estômago, ou te traz uma gastrite. E você fica brigando com a gastrite, ao invés de olhar e falar assim, não, peraí. Aí vai tomar Por que eu precisei antiácido. Vai tomar antiácido. Piorou. Mas piorou por quê? Porque o estômago ele veio para ser ácido. Para quê? Para te ajudar a picotar tudo que você come para você poder assimilar. Só que ao invés de você falar, peraí, por que eu precisei aumentar o ácido? Por que eu tô precisando de pólio? Ou seja, porque ao invés de você ficar no porquê, você tem que ficar no para quê. Para que meu corpo tá me ajudando, colocando mais ácido no meu estômago? Ah, é porque aquela história lá com a minha irmã, eu não consigo digerir. Enquanto você não olhar para a história da sua irmã, seu corpo vai precisar continuar te ajudando. Hoje, às vezes, com uma gastrite, e daqui 5 anos com um pólipo no estômago. Que você vai lá, faz endoscopia, tira os pólipos, dá 1 mês, 2 meses, 3 meses, você acontece de novo, o pólipo volta. Por quê? Porque você não resolveu a raiz. Perfeito. Ai, Ana, perfeito. É isso mesmo. E por incrível que pareça, é assim que funciona. Você pode até ter dificuldade num primeiro momento em assimilar e aceitar, inclusive, que é assim que funciona. Mas é assim que nós funcionamos. Quando nós não resolvemos uma situação, aquilo vai ficar batendo em você de alguma forma, até não contra, mas para que você tenha uma possibilidade de fazer diferente. Então, por exemplo, essa situação como ela falou da irmã, você vai ter que resolver de alguma forma essa situação, senão isso vai acabar contra você mesma, né? Ou você vai ter que chegar para sua irmã e falar, olha, aquilo que você fez, eu não gostei, eu senti que você me desconsiderou, ou que você me desvalorizou, ou que você passou por cima de mim, ou porque não foi justo. Ou seja, você vai sentar e conversar resolvendo o problema. E às vezes você vai falar assim pra mim, não, Ana, mas a minha irmã ela não muda. Tá bom, então ela não muda. Você pode mudar ela? Não, ela não muda. Mas o conflito continua porque ela te machucou. Bom, então daí o negócio é com quem? É com você. Que vai ter que olhar pra ela e falar, vai ter que olhar pra situação e falar assim, ela muda? Não, ela não muda. Então, se ela não muda, mas aconteceu, então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que olhar diferente para essa história. Se ela só pode me oferecer isso, ou seja, se esse é o único jeito que ela vai reagir e vai fazer comigo, eu tenho 2 caminhos. Ou nunca mais falar com a minha irmã, virar as costas e ir embora e resolver o problema, ou seja, você saiu de frente do problema. Ou olhar e falar assim, ela tem isso para me dar, ou seja, ela tem o dedo para me dar. Ah, eu queria que ela me desse o braço, mas ela só tem o dedo. Ou você se conforma com o dedo e vai buscar o braço, ou seja, você se dá aquilo que você queria que ela tivesse feito, e aí, ok, você aceitou ela do jeito que é, aceitou o que ela pode te dar, mudança de vida para ir para frente. Ou não, fala, não, eu não aceito ela me dar só o dedo, eu quero que ela me dê o braço. Ela vai te dar o braço? Não, não vai. Ou você vai aceitar ou você tem que ir embora. O que não dá, que é o que a gente fica fazendo o tempo inteiro. Ela tem que me dar o braço. Ela tem que me dar o braço. Você fica brigando com a vida, achando que ela tem. Mas guarda uma frase. Na boca do outro, a gente não manda. Mas no nosso ouvido, a gente manda. Porque o nosso ouvido é nosso. Agora o que a gente faz a vida inteira? Não, mas não, ela tinha que fazer. Não, mas você não pode falar assim. Não, mas você tem que me dar o braço. Só que a hora que ela não te dá o braço, porque ela não vai te dar. Ela só vai te dar o dedo, se der. E você não vai buscar o braço. Você tá se dando o braço? Não, não tá. A sua irmã te deu o braço? Não. Só que a sua irmã não te deu, isso foi injusto. E você não foi buscar o seu braço. O que você está fazendo com você? Injustiça.
Entendeu? Você está se dando o mesmo cardápio. Perfeito, Ana. E a vida vai te dar o mesmo cardápio até que você possa dizer, chega, me dá o dedinho, eu vou buscar o resto do braço e tá tudo certo. Eu já tenho um braço. Ou já tenho um braço. Já tenho um braço, não preciso de outro braço, não é mesmo? Ou seja, você vai olhar para a questão e resolver a causa. A grande questão é que a gente só aprende e foi educado e a gente só olha para o sintoma. E é isso que o remédio faz. O remédio, ele melhora o seu sintoma. Sim. Com o único objetivo, te colocar de pé para que você possa olhar para a causa. Olha aí, perfeito, É é perfeito. E olha como nós, inclusive, eu vou falar nós, porque todos nós passamos por isso. E às vezes nós temos tanta dificuldade em olhar para isso, mesmo de pé, né, Ana? É. Eu confesso que num período da minha vida eu tive alguns travamentos de coluna e isso me doía demais. E eu comecei a observar por que eu travava a coluna, sabe? E da última vez, assim, num episódio, eu falei, agora não mais. Então, assim, isso faz com que a gente tenha uma certa força sobre a situação, né, Ana? Porque nós somos reativos, por exemplo, e essa reação, como você disse, na boca do outro eu não mando, mas eu mando nos meus ouvidos. Eu brinco com as minhas clientes, com as minhas alunas, né, de grupo terapêutico, para colocar aquele filtro Melita. Sim. Porque eu falo, viu, ouça diferente. Porque às vezes as pessoas estão tão doloridas que qualquer situação aí vira uma, sabe, um tsunami. E isso faz mal para quem? Para quem ouviu de forma... Eu sempre falo que, assim, eu sou encantada com tudo isso que eu trabalho. Porque, na verdade, o que acontece é que eu dou para os meus pacientes as respostas que eles estão buscando uma vida toda. A grande questão é que a hora que a gente entende o porquê que o que o outro me disse me chateou, isso me liberta. Porque eu saio da noção e da impotência e do refém, do que o outro me oferece, para a possibilidade de falar, isso não é meu, isso é dele. A gente tem que pôr filtro, a gente tem que se priorizar, mas tem hora que a gente olha e fala, mas eu não dou conta de fazer esse filtro, eu não dou conta de não me irritar com essa história. Você não dá conta de não se irritar, mas a hora que você entender o porquê que isso te irritou, ou seja, a hora que você tem a resposta da causa que gerou aquilo, pronto, você consegue olhar para falar, isso eu não quero mais. A vida vai nos dando vários sucos amargos ao longo da vida. Para quê? Para que a gente possa entender e falar, não, esse suco eu não gosto. Acontece que a gente ou briga porque a vida está dando esse suco amargo, ou a gente pega o suco amargo e bebe e reclama que está bebendo. O que nos falta? Entender o porquê que a gente não está vivendo aquela situação. Ou seja, é isso que ele me falou, me irritou? Me irritou. Por quê? Porque isso me desvaloriza? Porque isso me desconsidera? Porque a hora que ele fala isso, eu enxergo que eu não sou nada, que eu não tenho eu sou inteirinha enchida, eu sou inteirinha completada pela gasolina do outro, porque eu não sei nada, não quero nada, não vejo nada, eu só cuido dos outros. E aí o que a gente faz? Ao invés de pegar isso e falar, não, peraí, deixa eu mudar essa história, deixa eu tomar uma atitude, deixa eu me escolher, deixa eu me valorizar, deixa eu me considerar, já que o outro não me dá. Não, a gente fica brigando com o outro para que o outro nos dê. Ana, muito importante a gente lembrar que conforme a fase da vida da pessoa, nós fomos educados em agradar, em fazer pelo outro, como se nós fôssemos sempre ou sem importância. Hoje nós temos uma realidade que traz exatamente o contrário. Você precisa olhar para você, porque se você cuida, se você se entende, se você autoconhece, se você se cura, então imagina o que você vai poder oferecer para o outro no bom sentido, né? Sim. Porque uma pessoa curada, nossa, vale milhões, né? Porque daí ela só acrescenta na vida da gente. Enquanto o contrário também é verdadeiro, né, Ana? Porque aí a gente fica sugando os outros, tentando que o outro tenha dó da gente, vitimismo, né? Uma situação assim que eu acho que cabe muito bem nessas dores que você falou. Na verdade, assim, a gente só consegue doar para o outro. A gente tem essa noção do dar e receber. Isso é uma lei. Acontece que chega uma hora que você só pode dar se você tem aqui dentro. Então não é antes do dar e receber, a gente precisa ver o que a gente tem aqui dentro. E a gente foi muitas vezes educado a se encher, a se completar
com as coisas de fora. Então, a gente vive para o outro, a gente escolhe o outro, a gente agrada o outro, a gente faz tudo pelo outro. E a hora que a gente olha para o nosso tanque só tem gasolina do outro. Acontece que chega uma hora que esse outro vai embora. Ou porque ele falece, ou porque ele pede a separação, ou porque você é demitida se esse outro era o seu trabalho. E aí você olha e fala, o que sobrou? Nada, não sobrou nada, porque o meu tanque era cheio pelo meu emprego, que eu acordava de manhã, ia trabalhar, voltava para casa. Então era trabalho, casa, casa, trabalho. Não tinha nada, eu não andava, eu não gostava de nada, eu não sabia o que eu gostava, eu não fazia nada por mim. Aí amanhã você perde esse emprego. O que sobrou? Nada. A questão que a gente olha hoje, fala assim, mas era um emprego, não sobrou nada, eu tô sofrendo porque acabou um casamento, eu tô sofrendo porque o outro não é mais minha amiga. Hoje é só um sofrimento que dói, mas você fala, daqui a pouco passa. Acontece que o fato de você não existir para você, o fato de você ter o seu tanque só preenchido pela gasolina do outro, independente de quem seja esse outro. Na falta dessa gasolina, a hora que o seu tanque está vazio mesmo, sabe o que aparece? O Alzheimer. O Alzheimer, ele vem para mostrar o quanto você viveu uma vida inteira para o outro e nunca existiu para você. É triste isso, né? Só que a hora que o Alzheimer chega, a conta já está gigantesca. Já extrapolou, Por quê? Porque você né? está há tanto tempo dizendo, tanto faz, escolhe para mim, eu como que você quiser, você acolhe o seu marido, acolhe os filhos. Mas nossa, acho que eu queria ler um livro. Não dá tempo de ler livro, eu tenho que catar o sapato. Ou seja, você não vai... mas eu acho que eu queria, sei lá, voltar a estudar inglês. Não, mas agora eu não tenho tempo. Nossa, naquela época eu fazia balé. Nossa, mas eu hoje com 50 anos vou fazer balé? Não, às vezes eu não vou fazer balé, mas eu vou lá experimentar uma aula de balé para olhar e falar assim, nossa, eu gosto. Será que cabe? Não, eu gosto, mas eu acho que vou fazer outra coisa. Ou, nossa, não, naquela época eu gostava, hoje eu não gosto mais. Ou seja, você começou a colocar tijolo no seu muro. Acontece que a gente não põe e vamos empurrando a vida. A gente briga com a barriga, porque a barriga empurra a vida. Mas não, a culpa não é do que a gente está empurrando a barriga. Estão entendendo porque depois de uma certa idade todo mundo cria uma barriga? Porque a gente empurra a vida com a barriga. Exato. Infelizmente, isso é um fato. E a gente faz isso porque a gente olha pra gente e fala, peraí, que gaveta que eu me joguei? Como é que eu vou me buscar? Já tem tanto tempo que eu não sei quem sou eu. Tudo bem, não se busque. Mas então depois não briga com o Alzheimer. Empurre a sua vida com a barriga. Fale um eterno tanto faz. Tanto faz, pode ser. Depois eu faço, amanhã depois eu vejo isso. Não, eu vou lá pra você, eu ia fazer isso, mas depois eu vou. Faça isso. Mas não brigue com a sua barriga. Ou seja, viva do jeito que você quiser, mas não brigue com o seu sintoma. Ana, todo mundo tem medo da morte, que eu acho que a pandemia trouxe isso pra nós. Agora é importante a gente falar, não é pra gente criar medo do Alzheimer, não. É uma oportunidade, se você está nos ouvindo aqui, é uma oportunidade para você olhar lá na sua agenda, pode olhar na agenda de 2024 só, o que você fez por você. E aí você reflete um pouco o que você tem feito por você. Você foi no cinema porque você queria assistir aquele filme, né? Porque depois de uma certa idade nem cinema a gente paga, porque né? Porque a gente Ana? não tem que... E a gente não tem que consertar a vida. A gente tem que consertar o nosso agora. A hora que você hoje vai no cinema... mas eu vou no cinema às 3h. Vou, porque eu quero assistir esse filme, ele tem às 3h. Eu vou. A hora que você vai no cinema, você começou a se dar existência. E é isso que importa, não é... A gente não tá falando em consertar a vida. Isso. A gente tá falando em mudar o jeito que se vive. Exatamente. Não é para consertar, arrumar, nada. Porque senão é para mudar daqui para frente. Senão nós vamos arrumar o culpado, onde tudo começou. Se não fosse o meu marido... Não é sobre isso. Falamos de um simples cinema, mas o cinema é bacana. Não tem desculpa, porque eu já fui no cinema sozinha. E é muito bacana, porque no cinema você não conversa. Durante o filme você não consegue conversar, não é? Sim. Então não tem desculpa para você não começar hoje, fazer alguma coisa por você que você goste. E eu ainda te falo mais. Ao invés de ir no cinema, vai no cinema. Sai de lá e vai tomar um café sozinha com você. Que delícia. Isso é solitude, é aprender a se bastar. A sua companhia, mas né, Ana, eu vou Ana? sozinha tomar café? Não, você não tá sozinha, você tá com você, curtindo o seu café, olhando às vezes o shopping, não pensando em nada. Mas você sai dessa noção de que você só existe a hora que tá com o outro. Não, você existe, mesmo porque
Você só consegue dar vida ao outro se você viver. Mas a gente acha que não, a gente vive a vida do outro, ele nos abastece. Não E é. a patologia tá aí, ela vem exatamente como um farol para te falar, olha, é preciso você olhar para o tanto que você não está existindo, para o tanto que você está se desvalorizando. Só que o corpo, ele não traz a conta de cara. Ele não vai trazer uma osteoporose dizendo o quanto você se desvalorizou durante uma vida toda. Não. Ele traz, às vezes, a hora que você levantou da mesa, bateu o dedão do pé na cadeira, xingou todo mundo e falou, ai, que dor. O fato de você bater o dedão do pé em qualquer lugar, o seu corpo está te falando, olha, é hora de você olhar para o quanto você está esperando que o outro te apoie a fazer alguma coisa na tua vida e você não faz. Você não tem que esperar o apoio do outro, você tem que se valorizar e ir lá fazer. O seu corpo não trouxe uma osteoporose porque você não fez, não se valorizou agora, mas ele te deu um bater o dedão do pé, te mostrando que você não está fazendo porque você está esperando que o outro te apoie, te escute, te fale, não, vai sim, monte. Eu acho que você podia pintar a parede de azul, eu acho que você podia pensar, não, você não tem isso. E aí você se desvaloriza esperando que o outro te valorize para te ajudar a fazer. Só que hoje é só um dedão que bateu. Lá na frente a osteoporose. Te falando, tá vendo tanto que você não se valorizou a vida inteira? É muito triste, né, Ana? Porque eu acho que é triste no momento, assim, às vezes a pessoa acorda, assim, mas sempre dá tempo, né? Sempre. Sempre dá tempo Sempre de dá melhorar. tempo, gente. Sempre dá tempo de olhar e falar, porque é aquela velha história. Não é sobre tudo que eu vivi. Tudo que você viveu foi necessário acontecer e viver desse jeito. Sabe por quê? Porque a vida estava te preparando para agora você mudar. Perfeito. O negócio é mudar o agora. Ana, mas e se eu começar a me valorizar? Tipo, eu quero tomar café, então eu vou lá me dar café ao invés de catar o sapato. Ótimo, é só isso que você precisa. Se for mas verdadeiro, isso já é mudança? Claro que é mudança. Isso é o primeiro tijolo que você vai colocar? É o primeiro tijolo que você vai colocar. Mas é o primeiro e daqui a pouco você ao invés de, sei lá, ir lá lavar a louça, você vai lá ler uma página do livro porque você gosta. Ou seja, de pouquinho em pouquinho, você vai se completando. Mas o que importa não é se tá cheia. O que importa... Sabe o efeito dominó? A hora que você derruba uma peça, cai todas. Só que essa cai é pra frente, não é pra trás. Pra trás, tudo que você viveu. E te ensinou algo. Agora, a simples mudança do hoje já basta. Porque a hora que você muda, você mudou. Você nunca mais volta, Não volta. ao que momento você era. que você era. Isso E a é hora que muito você foi no importante cinema lembrar. e curtiu você no cinema, falou, nossa, como é bom fazer algo por mim. Amanhã não vai ser você dando o grito da independência para poder mudar o mundo. Não, amanhã você vai ser livre e te dar a noção de, não, eu vou catar esse sapato depois, agora eu vou tomar um café. Mais simples ainda. Eu, ao invés de ficar segurando xixi, porque eu tenho que acudir não sei quem, eu vou fazer xixi, ou seja, eu vou me priorizar, eu vou me valorizar, eu vou me colocar em primeiro. Depois eu vou lá e apago a luz. Ai, perfeito. O que eu quero chamar a atenção também, Ana, é que muitas pessoas ficam, às vezes, tentando tratamento, nossa, uma década, né? E essa década significa muito, mas por que tá tão difícil de curar, às vezes, de uma forma tradicional, né? Só com medicamento? Eu costumo lembrar que é exatamente isso, nós não somos só o corpo físico. O Não. corpo físico é resultado, é o último conta. corpo. Exatamente, é a conta. Então, quando chega a conta, você vai ter que dar uma olhada. Sabe quando você confere a conta do restaurante lá que você comeu? É mais ou menos isso. Mas eu tenho olhado pra mim? Não. Eu tenho saído comigo mesmo? Não. Eu tenho... Não. Entendeu? Você vai ver que, tipo assim, tá tudo... Você não existe. Exatamente. E se você não existe, a sua vida passa a não existir. Porque somos nós a nossa vida, não é Além isso? disso, né? Se você não existe, você acha que o outro vai fazer você, vai ver que você existe? Não, por isso que ele passa por cima de você. Se você não se valoriza, o outro não vai te valorizar. Exato. Se você não se considera, o outro não vai te considerar. Se você não escolhe aquilo que você quer viver, o outro não vai escolher, ele vai escolher pra ele. E você que tá junto no carro dele que vá. Ou seja, primeiro é tudo você. É você que faz por você, é você que se valoriza, é você que se olha. O outro vai te olhar o dia que você se olhou. Eu falo eu uso uma historinha para as pessoas, meus pacientes entenderem, que a vida, ela funciona igual um cartão de crédito. Você vai no varejão, você não passa lá, comprou a compra, R$100. Não vem hoje, né? Antigamente não. Hoje não vem aviso, compra de R$100 no Isso. Oba. Foi lá, R$100.
Aí depois você vai e compra uma calça. Comprou R$200, não sei na onde. O que é esses R$100? O que são esses avisos no celular? É a hora que o seu corpo tá te falando, olha, você bateu o dedão do pé. Isso é pra olhar o tanto que você tá buscando apoio na vida e não tem. O que é os R$200? Olha, você engasgou. E você não tá vendo que você tá engolindo um monte de coisa que você não quer. Olha, você tá perdendo xixi. Isso é porque você não está conseguindo marcar seu espaço, delimitar o outro. Falar, chega, aqui não entra. Ou seja, você não está conseguindo delimitar os seus espaços. Aí seu corpo faz o quê para te avisar? Para te mandar o recado lá no celular? Solta o xixi. Ou seja, o corpo vai te avisando em pequenas coisas para onde você tem que olhar. Só que a gente acha que isso é o acaso. A gente acha que, não, é porque eu tô velha, é porque eu comi a comida estragada, é porque eu não vi a cadeira que tava na minha frente. Não é. É o seu corpo te falando, olha, que você vai ter que olhar para isso. Aí você fala, mas agora chega a mensagem no celular e você não olha. Ana, busca no Google qual é a desculpa de hoje. Exatamente. Né? Porque a gente vive dando desculpas para se colocar. Tipo, a gente morre pelos filhos. Exatamente. Outro dia eu vi uma reflexão importante, que a gente morre por... E aí, você vive também? Porque você falou uma palavra que acho que veio agora, sobre sobreviver. Eu tenho trabalhado muito isso com as minhas clientes. Gente, vamos sair da sobrevivência, que a sobrevivência é escassez, sobrevivência é o tanto faz como tanto fez. Porque foi assim a vida inteira, agora eu vou mudar, né? Então, não é para sobreviver, não é para se contentar em ficar na sobrevivência. É sobreviver, né, Ana? É sobre a sua existência. A gente é acostumado, até porque dói. A gente engata primeiro e vai numa sobrevivência. Se a gente sobrevivesse e não brigasse com a vida, estaria ótimo, porque você vai empurrando a vida, vai só sobrevivendo, mas como você não briga, você não tem dor, você não tem patologia, você não fica doente. Mas a gente não, a gente vive na sobrevivência, brigando porque estamos sobrevivendo. E essa briga, quem que chega? A conta chamada doença. O que a gente está falando, né, que a gente conversou, é sobre parar de viver na sobrevivência para poder começar a sobreviver, que é pertencer à vida. Que é olhar e falar, peraí, eu tenho a chave da minha vida na minha mão. Eu faço o que eu quero, eu vivo pelos filhos, eu vivo pelo outro, mas não é eu morro pelo outro. Né? Eu acho que essa é a grande diferença. Ana, eu acho tudo isso muito bacana, porque quando nós começamos no grupo do Constelar, às vezes fica meio pesado a gente chegar nas histórias, porque todo mundo tem, às vezes, umas histórias bastante pesadas, né? E aí, eu comecei a perceber que se nós trabalhássemos a cocriação juntos, sabe? O que eu quero, o que eu sonho, que seria essa parte da vida mesmo. Porque se você sai da sobrevivência, o que você vai viver? Se você não tiver um desejo lá, que seja uma viagem, sei lá, mudar a cor, a tinta da sua parede, comprar uma cortina nova, né, Ana? Alguma coisa. Se preencher de algo, né? Que seja ler um livro que sempre quis. Exatamente. Que seja falar, nossa, eu gosto daquela série na TV e eu não ligo nunca. Mas é que é 6 horas da tarde. Hoje, às 6 horas, eu vou assistir o capítulo da novela, porque eu gosto. E hoje ninguém vai morrer por causa eu fiz isso. Exato. Isso é se escolher. Porque eu acho que nós temos, infelizmente, né? Infelizmente, assim, foi a nossa realidade durante muito tempo. Nossas mães muito dedicadas, dando conta de tudo, né, Ana? E isso fez com que a gente também buscasse pagar esse preço, né? Então eu tenho que ser a Mulher Maravilha, né? Para dar conta de tudo. Eu tenho o laço, eu tenho o da cabeça. O que a gente esqueceu é que era muito difícil para elas. Sim. Mas depois ficando mais difícil, porque as responsabilidades foram aumentando, as mulheres saíram de dentro de casa para trabalhar fora, os netos foram ficando junto com... Ou seja, se antigamente se cuidava disso, hoje a gente cuida disso, porque não só porque a mulher foi para fora trabalhar e teve outras responsabilidades, mas é porque a vida ficou muito maior. Ampla, né? Ficou ampla, né, Ana? É isso mesmo. Ana, queria que você falasse mais alguma coisa. Eu fiz algumas anotações aqui na nossa conversa, mas eu acho que a gente já falou. Lembrei. Falar sobre o cumprimento da nossa missão e propósito de vida. Bom, todos nós nascemos com uma missão de vida. Todos nós. E essa missão, ela é dada porque nós viemos evoluir. E evoluir por nós e também pelo nosso clã. Só que muitas vezes a gente
faz o que na nossa vida? A gente não vive essa estrada, né? A gente pega a estrada do outro, a gente vive com o outro, a gente para de cumprir. Só que a nossa vida foi nos dada como um presente para que a gente venha aqui fazer as lições que temos que cumprir. E a vida, para ajudar a gente a cumprir, ela nos coloca numa estrada de treinamento. Ela faz com que a gente aprenda com algumas coisas, ou seja, ela vai nos dar um tombo, ela vai nos oferecer um suco ruim, ela vai nos oferecer o sorvete gostoso. Para quê? Para que a gente possa se preparar. Até que a gente decida ir lá e fazer a nossa estrada. Essa estrada é a nossa estrada do pertencimento, é a nossa estrada da nossa missão de vida. É a nossa estrada de sermos apenas a gente. E sair da estrada do treinamento ou sair da estrada dos outros. Só que essa decisão de sair da estrada do treinamento para ir para a nossa própria estrada é uma decisão nossa. Por quê? Porque a gente vai chegar uma hora que a vida fala assim, e aí, ó, você não vai cumprir sua missão de vida, não? Tem que vir aqui começar a descrever, fazer sua estrada, colocar piso, colocar flor, colocar iluminação, enfim. Todo mundo quer saber da missão de vida, mas ninguém quer cumprir. E aí, e muitas vezes a pessoa não sabe. Tem gente de saber? Claro que tem. Faço isso com os meus pacientes todos os dias. A hora que a gente vem nessa estrada do treinamento, como o próprio nome diz, é treinamento. Ou seja, é para te fazer viver coisas, aprender com as coisas, cair nos buracos. Para a hora que você vier construir a sua estrada, se tiver um buraco, você vai falar, ah, isso é um buraco, não vou cair. Mas o que a gente faz? A gente ou vem para a nossa estrada, e aí aparece um buraco que a gente faz, pula nele. Aí a vida deve olhar e falar assim, mas eu não entendi. Eu coloquei um buraco lá no treinamento, você aprendeu o que era um buraco. Agora eu ponho ele aqui na sua vida e você cai de novo. E fica. Que é a hora que a gente fica remoendo o problema, é a hora que a gente fica brigando com a vida. Mas por que a minha vida aconteceu assim? Mas por que a minha vida foi assim? A sua vida foi assim para te preparar, para você cumprir a lição que você veio cumprir. Acontece que você não sabe qual é. E essa decisão de, não, daqui que eu vou cumprir essa missão agora, é uma decisão que você tem que tomar. Ou seja, a vida vai te deixar no treinamento para te ensinar. Depois ela vai falar, você não vai fazer sua lição, sua missão? As suas escolhas, então, né? Vem aqui. É a hora que ela traz a patologia, é a hora que às vezes faz os seus filhos te mostrarem algo que é você que tem que mudar, ou é a hora que você olha para a sua profissão, e a profissão não é só a minha profissão de fisioterapeuta, nem de terapeuta, é a profissão no sentido de eu ser a Ana Beatriz. Então, a profissão é um sentido amplo. É através das mudanças na minha vida, através das mudanças na vida dos meus filhos, às vezes uma patologia, ou mesmo uma patologia minha, que acontece na minha vida, vai falar assim, hora de você vir escrever a estrada que você veio escrever. Só que nessa estrada aqui, só tem uma regra para entrar. Ou seja, para você vir cumprir a sua estrada da vida, você vai ter que deixar para trás todas as mochilas. Todas as mágoas, todas as sujeiras, tudo aquilo que você viveu, para falar, peraí, até agora eu vivi tudo isso, mas isso foi treinamento. Para quê? Para compor a pessoa que eu sou. E agora, com essa pessoa, eu pego minha caneta e meu caderno e escrevo a minha história. Porque é isso que eu preciso fazer para a minha vida e para ajudar a olhar a história das outras pessoas do meu clã. Mas a caneta e o caderno é seu. Sempre Ana, seu. É isso. Eu acho que, nossa, todo mundo tem que descobrir a missão. Na constelação, a gente fala que toda profissão, a gente estuda, né, que é compensatória. E por isso que muitas pessoas ganham muito dinheiro e não conseguem reter, não conseguem prosperar. É porque está em compensação, que a gente chama. Descobrir a missão, pegar o caderno e falar, eu sou lá, eu quero ser, eu quero isso, aquilo, aquele outro. Mim, né? Exatamente. Isso buscar, é sair da compensação. Buscar, e não esperar o outro vir trazer, né? Porque o outro faz parte da estrada do treinamento. Isso, na sua exato. estrada, você quer, você faz, você se dá, você escreve. É você com você mesma, né? Exatamente. Ana, eu sei que a gente teria aqui um dia inteiro para conversar e não esgotaria esse assunto. Mas fala para mim, ou deixa então para o pessoal que vai te ouvir aqui, uma mensagem, uma dica, uma reflexão que você acha importante para o despertar, para esse novo caminho de saber sua missão e estar nela. Eu acho que não é uma frase, é uma palavra que às vezes as pessoas têm dificuldade de entender, mas acho que é isso que eu busco. Pelo menos toda vez que eu vou cumprimentar alguém de um aniversário, é isso que eu falo. Tenha pertencimento a você. Ou seja, tenha as respostas da sua vida na sua mão.
Se pertencer é ser dono de si. E todos nós somos donos de nós mesmos. Assim, eu sou dona de mim, você é dona de você. Agora, para você ser dono, você precisa se conhecer. Para você se pertencer, você tem que se conhecer na palma da mão. Como é que você se conhece? Entendendo que seu corpo conta sobre você, sabendo o que essa patologia te diz e sabendo qual é a sua missão de vida. É isso que eu faço todos os dias da minha vida, seja atendendo os meus pacientes, ajudando, ensinando os meus alunos a se prepararem para poder fazer isso com os seus pacientes, com as pessoas que amam. Porque muitas vezes as pessoas vêm fazer curso comigo, não porque ela é terapeuta, mas porque ela quer entender para poder ajudar as pessoas que ela ama, para ajudar a família e muito por ela. Então, acho que a palavra que eu deixo é pertencimento. Se pertença. Olha, pertencimento é a primeira lei que Bert Helling, da constelação, eu não sabia. nos deixa. Porque ele fala que tudo pertence. E quando você tenta excluir alguma coisa da sua vida, já vai ter uma falta, entendeu? E é aí o nosso primeiro percalço, eu acho. Então, esse pertencer, porque tudo importa, né, Ana? Tudo. Foi bom, foi ruim, mas faz parte da sua vida. É a estrada do treinamento. Foi bom, foi ruim. Exato. Aprendi, escolho levar para cá ou não, deixo lá atrás. E eu sinto que, assim, todo mundo é capaz. Sim. Né? Eu acho que essa é importante dizer, independente de qualquer patologia, é possível trabalhar nessa forma, né, Ana? Sim, independente da patologia. Mesmo porque, assim, além de todo mundo ser capaz, todo mundo é capaz de se ver, porque a gente existe. Se você existe, você tem pele, osso, fígado, pâncreas, sei lá o que, se você existe, você tem que se pertencer, você tem que ser dono de si. Você tem que parar de dar a chave da sua vida na mão do outro. Pessoa. Ana, perfeito. Quero agradecer muito de você ter vindo até aqui para nos dar a honra, para pulverizar, né, Exatamente. a nossa sexta-feira com essa mensagem maravilhosa. Muito eu te obrigada. desejo muita saúde, saúde de todas as formas. Todos nós. E com muito pertencimento. Sim, com saúde, pertencimento. Ana. Saúde.